Olá, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo à Oficina da Missão ou ao site do Influenciar. A aula de hoje tem a ver com modelo de crescimento e centro de influência. Para você saber se o seu centro de influência está crescendo bem, você deve avaliar ele em alguns pontos. Imagine que o seu centro de influência já esteja funcionando durante uns 2 anos aproximadamente. O primeiro ponto para você saber se ele está crescendo tem a ver com o crescimento numérico. Ou seja, esse centro de influência está levando pessoas aos pés de Jesus? Esse centro de influência está, de fato, batizando? Está agregando mais a fé cristã? Um outro ponto tem a ver com o crescimento orgânico. As pessoas daquele bairro, as pessoas daquela cidade, ao olharem para o centro de influência, ao olharem para as atividades que são patrocinadas pelo centro de influência, estão compreendendo e entendendo que aquela estrutura existe para um bem maior e existe para fazer o bem para aquele bairro. Um outro ponto na qual você precisa alicerçar, na qual você precisa avaliar o seu centro de influência, tem a ver com o crescimento conceitual. O centro de influência está ensinando algo às pessoas? Ele está ensinando a palavra de Deus? Ele está discipulando? Ele está ampliando a compreensão da fé naquele local? E um quarto ponto para você saber se o seu centro de influência de fato está crescendo, eu estou falando sobre crescimento diaconal. Tem a ver com a missão urbana integral. São vários serviços para a comunidade local. A integralidade, a intensidade do crescimento diaconal permite que a igreja possa mostrar ao mundo o amor redentor e concreto de Deus em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Então, veja, eu estou falando aqui de crescimento numérico, crescimento orgânico, crescimento conceitual e crescimento diaconal. Um centro de influência, ele deve utilizar o método de Cristo. Ele deve ser uma plataforma onde os ministérios e o método de Cristo possa ser implementado. Deve ter uma estratégia de missão integral através de participação de palavras e ações. Ele deve oferecer serviços. Centros de influência está ligando a igreja para a comunidade através do serviço. A ponte sempre será os serviços. E para tal, ele precisa ser sensível às necessidades. Com base em uma avaliação precisa das necessidades da comunidade, um centro de influência vai poder então servir aquela cidade ou aquele bairro. Veja esse texto de Ellen White. É através das relações sociais que o cristão entra em contato com o mundo. Cada homem ou mulher que provou o amor de Cristo é recebido no coração da iluminação divina e é convidado por Deus para lançar luz sobre o caminho da escuridão para aqueles que ainda não foram informados sobre um caminho melhor. Um outro texto diz assim: temos de fazer mais do que temos feito para alcançar as pessoas de nossas cidades. Não há necessidade de construir grandes edifícios nas cidades, mas uma ou outra vez ficou claro que devemos estabelecer em todas as nossas cidades pequenas plantas que se tornem centros de influência. Meu amigo e minha amiga, entenda que o líder do centro de influência deve ser um pesquisador da sua cidade ou do seu bairro. Ele precisa entender melhor a igreja no seu contexto geográfico e social. Ele precisa estudar a sua localização. Quais são as possibilidades e oportunidades? Quais são os recursos que vai ajudar o centro de influência a interpretar melhor o seu papel missionário na expansão do reino de Deus em sua cidade? A grande questão que precisa ser respondida para aquelas pessoas que querem abrir um centro de influência é a seguinte: o que Deus quer que o meu centro de influência seja para essa cidade? Eu não sei, meu amigo e minha amiga, qual é o seu público-alvo, mas de uma coisa eu sei: o seu centro de influência precisa ser um centro de hospitalidade. Ele precisa ser um centro de refúgio. Ele precisa ser um centro de misericórdia, esperança e vida. O seu centro de influência precisa ser um centro sinalizador do reino de Deus de forma concreta para aquela cidade. Assim como o farol está para o mar, assim também o centro de influência deve estar para a cidade. Eu sei que tudo isso parece um pouco desafiador, mas não tenha medo. Ninguém nasce um pescador de homens. Mas disse Jesus: vinde após mim e eu farei de você um pescador de homens. Que Deus te abençoe de forma poderosa e que o seu centro de influência seja usado por Deus para ligar a igreja à sua cidade. Até lá e até a próxima aula.